mas não está tendo problema nenhum aqui com esse capim. Por quê? Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Aqui é o canal do agrônomo Fabrício Andrade. Estou num lugar diferente hoje, está ventando um pouquinho. Vocês vão desculpar o áudio aí se ficar um vento aí soprando em vocês, mas é por uma boa causa e um bom motivo. Nós estamos aqui no Maçai, capim Maçai de crescimento livre. O que é crescimento livre? É quando você planta o capim, plantou o capim na área, deixou o capim crescer em crescimento livre, sem pôr gado em cima, sem pôr cavalo, sem pôr nada, e ver até onde o capim vai. Olha só pessoal, o Maçai, para quem não sabe, é um pânico. O que é um pânico? Pânicos são capins, é uma espécie de capins, é uma família de capins, melhor dizendo, que solta panícula, que é essa inflorescência aqui, ó. A sementinha vem nesse tipo de estrutura que nós chamamos de panícula, e todos os pânicos são chamados de pânicos por causa desse pendão aqui que nós estamos mostrando para vocês. Quem é que tem esse tipo de pendão aqui? O mombaça, o quênia, o zuri, o capim colonião, o tamani, o aruana, enfim, esses capins todos têm esse pendão aqui, inclusive o maçai, por isso que são chamados de pânico. Então é um capim primo do mombaça, primo do Tanzânia, primo do zuri, primo do quênia, primo do aruana, primo desse povo tudo aí, do colonial. Maçai, pessoal, é um pânico de porte baixo, ou seja, é um capim que foi desenvolvido para pastejo no baixo, ou seja, cavalo, carneiro, são animais que têm o hábito de pastar capins de portes mais baixos, como por exemplo o tamani, que é também um capim de porte baixo. O pessoal fala porte médio baixo, mas eu vou falar porte baixo porque porte médio seria o quênia, que é o capim que nós temos lá no sítio Capim Goiás. Portanto, o maçai é um capim de porte baixo. Ah, mas aqui está batendo quase no seu peito. Lembra que eu falei no início do vídeo que aqui é crescimento livre? Aqui é um grande produtor, numa área aqui próximo à sede, ele plantou esse maçai, provavelmente para fazer piquete para os cavalos, né? Gosta de criar cavalo. Então esse maçai aqui será pastejado posteriormente por cavalos. E aí, como eu achei ele aqui em crescimento livre, isso é muito difícil achar, eu vim mostrar para vocês. O maçai, pessoal, ele se caracteriza por ter uma folha de pânico mais fininha. Então olha só, isso aqui é como se fosse uma folha de mombaça, mas uma folha bem fininha. Se fosse mombaça, ela estava dando aqui a grossura dela. Então o maçai tem essa característica, as folhas fininhas. Se você pegar outras folhas aqui, você vai ver que as folhas todas são fininhas. O capim maçai, ele é nutritivo, professor? O capim maçai é extremamente nutritivo. Aliás, todo capim que tem porte baixo, a nutrição é alta. Quanto mais baixo o capim for, mais rico ele vai ser em nutriente. Por que isso? Porque ele tem mais matéria seca do que os capins de porte alto. Isso não quer dizer que... então o que você está falando é que o maçai é um capim que ele tem muito mais proteína do que o MG12 paredão, do que o mombaça, do que não sei o que mais. Pessoal, quando você pega a nutrição do capim, o teor de nutriente na matéria seca, vocês vão ver que quase todos são iguais. O teor de nutriente na matéria seca. Agora, quando você pega matéria natural, você vai perceber que os capins de porte baixo, eles têm mais nutrientes, porque sendo de porte mais baixo, eles têm mais matéria seca e menos água do que os capins maiores. Em outras palavras, funciona assim. Quando você pega um MG12 paredão, um mombação da vida que tem aquela folha grandona, para encher aquela folha precisa de muita água. E essa água acaba diluindo o nutriente, portanto colocando menos nutriente no coxo da vaca. O animal ele tem que ingerir o capim e de carona tem que ingerir também muita água. E por isso que os capins maiores são menos nutritivos do que os capins menores. Não quer dizer, portanto, repetir mais uma vez, que o capim maçai vai ser um capim mais rico em nutrientes do que o mombaça. Ele seria se os níveis de nutrientes na matéria seca fossem maior do que o mombaça lá, certo? Então, quando você pega capins menores, você tem folhas com mais nutrientes, com mais teor de nutrientes, por causa do tamanho do capim, por ter menos água. Bom,
Então, se o capim Maasai é um capim que tem mais nutrientes do que o capim Mombaça, por exemplo, por ser menor, tá resolvido. Eu vou plantar então o capim Maasai, é muito melhor. Pera aí, pera um pouquinho, calma aí, peixe. Não é assim que funciona. Por quê? Porque ele sendo um capim de porte baixo, portanto, você vai conseguir menos lotação, menos cabeça por hectare no capim. Ou seja, o capim vai render menos quando você quer o número de cabeça por hectare. Enquanto no Mombaça, no Zuri, no Quênia, você coloca aí umas 10 cabeças por hectare, no Maasai você vai colocar 5, você vai colocar 4, porque o porte dele é mais baixo, as vacas enchem menos a barriga com o Maasai. Então tem essas diferenças, tá? Um é menos nutritivo, mas as vacas conseguem, você consegue encher mais barriga de vaca, você consegue colocar mais animais por hectare, e aí você acaba compensando essa falha. E aquele tiquinho de proteína, de energia que faltou ali no Mombaça, ele é compensado com a ingestão maior também daquela biomassa de pasto, no caso dos capins maiores. Então os capins menores, capins de porte mais baixo, eles são menos preferidos pelos produtores de leite por caber menos vaca por hectare. Em contrapartida, os maiores são mais preferidos porque cabe mais cabeça de vaca por hectare. Aqui, esse capim Maasai aqui, ele está em crescimento livre, porque, já repeti, ainda não veio os animais ainda não vieram para cá, eles vão vir para cá daqui uns dias, e provavelmente vai ter que colocar muita boca para comer esse capim aqui, porque olha só o tamanho desse capim. Maasai, pessoal, Maasai, ó, eu estou sumindo aqui no meio desse Maasai. Então é impressionante. Detalhe, isso aqui, pessoal, é uma área arenosa. Esse solo aqui é um solo arenoso. Vocês estão vendo aí, ó, eu estou mostrando agora o solo arenoso para vocês, está passando no vídeo nesse momento. O solo arenoso. Que muita gente fala, o solo arenoso, que não sei o que não retém água, coisa e tal. Maasai não está tendo problema aqui no solo arenoso. Pelo contrário, o Maasai vai estar vindo bonito. E se eu pegar aqui o Maasai, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, o solo e mostrar para vocês como é que o solo aqui tá seco já tem mais ou menos aqui uns 3, 4, 5 dias que não chove, você vai ver que o capim Maasai ele tá fechando o estômago, mas não tá tendo problema nenhum aqui com esse capim. Por quê? Porque é um capim extremamente resistente à seca. É um capim, não, extremamente é exagero meu, desculpa, tá, pessoal? Às vezes eu me empolgo. Ele é um capim tolerante, vamos falar assim, é um capim tolerante à seca. Tolera a seca e tolera também solos fracos, como são os solos arenosos. Mas meu solo você está falando que meu solo é fraco. Originalmente, naturalmente, o solo arenoso é fraco, a não ser que depois você consiga corrigir ele e tornar ele um solo bem mais forte. Mas é isso aí, ó, capim Maasai tá aqui, tá lindo, maravilhoso. Vou entrar aqui mais uma vez para vocês verem ele. Tá começando a querer soltar pendão. Ó, já tem um pendãozinho soltando aqui. E em crescimento livre, ele chegou aqui a mais ou menos 2 metros de altura. E provavelmente não vai crescer mais, porque nem precisa também. Se crescer demais também fica até ruim para os animais comerem. Muita comida aqui. O capim Maasai é indicado para quê? O capim Maasai é indicado para equinos, ou seja, para você colocar aí cavalos, os muares, que colocar mula também. E também para os ovinos e caprinos. Aí para o gado de leite, o gado de corte, também é indicado, tá bom? Você pode trabalhar com gado de corte, trabalhar com gado de leite, o que você quiser fazer, beleza? Maasai é um capinzão. Mas o pessoal fala que Maasai mata cavalo. Ó, pessoal, aí já não é comigo, porque eu não sou veterinário. Até então, se você souber manejar o pasto direitinho, se você souber manejar o capim direitinho como tem que ser manejado, nós não vamos ter nenhum problema com intoxicação com animais, até porque qualquer capim mal manejado pode matar os animais. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Maasai em crescimento livre, um capinzão. Quem gostou, é só dar o like aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.